Oi gente, hoje o vídeo vai ser diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Simone, aqui do canal Círculo Artesano, e hoje eu vim compartilhar com vocês um momento delicado que o canal está passando. Como vocês viram aí no título, o canal não obteve aprovação para monetização. Isso deixou a gente bem sem chão, sabe? Sem saber muito o que fazer a partir de então. Porque desde quando a gente decidiu montar esse canal, a gente fez várias pesquisas, leu sobre o assunto, viu vários vídeos de como poder montar um canal, o que seria autorizado, o que pode, o que não pode, dentro das criações de conteúdos, na gravação de vídeo. Isso deixou a gente muito sem chão, sem entender muito o que estava acontecendo, sem saber o que vai fazer e também totalmente desmotivada. A primeira sensação que a gente tem é, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? A segunda é, eu vou desistir, não vou mais criar conteúdo, não vou mais gravar, que as pessoas que criam conteúdo, nossas colegas, todos vocês que criam conteúdo para o canal, sabem o quanto é difícil você criar, manter um canal no YouTube, né, para seguir as regras de monetização e criar toda a criação de conteúdo, vídeo, porque não é só você filmar, né? Quem faz artesanato, por exemplo, a gente tem que buscar inspirações dentro da gente, com as colegas, com as imagens da internet. A gente demora um tempão para conseguir montar um roteiro. A gente tem a gravação do DIY, o passo a passo. A gente tem que separar os materiais para poder fazer, né, o projeto que a gente elabora. Aí a gente tem a gravação, tem questão de luz, tem questão de ateliê. Muitos de nós nem temos ateliê, nem temos luz, aí tem que ficar em certo horário do dia que você pode gravar. Às vezes você tem vizinhança que é muito barulhenta, e aí você tem que gravar depois o áudio num espaço isolado, no momento que todos os vizinhos saíram de casa, e o cachorro foi dormir e parou de latir, e aí você grava ali seu áudio. Então são muitas etapas para se manter um vídeo. Aí depois vem a etapa da edição, depois vem a etapa de divulgação, e às vezes aquele vídeo que você achava que ia bombar não bomba, ninguém assiste, ninguém comenta, e você fica numa tristeza, já não quer mais ter mais canal, e aí você vai, respira e volta e faz o vídeo de novo e se anima. Então, assim, resumindo, para ter um canal é bem complicado, e seguir as regras do YouTube também não é fácil. Você tem que fazer tipo um pré-vestibular para poder passar essas etapas e conseguir ter o seu canal de uma forma correta, como pede as regras da parceria do YouTube. Para quem não segue a gente no Instagram, que é o pessoal vê mais lá como funciona o canal, os bastidores, né? Esse canal é criado e feito, né, por mim, pela minha filha. Ela fica responsável pela edição, muitas vezes ela me ajuda na divulgação também, mas a criação de conteúdo, gravação de DIY, as ideias de DIY são minhas. Então isso deixou a gente bem desmotivada, bem desanimada. E além dessa situação do canal YouTube, para quem não sabe, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, moro aqui no sul já há alguns anos, morei no Rio Grande do Sul e agora estou em Santa Catarina, Florianópolis. E minha filha é nascida em Petrópolis. A gente tem muitos amigos em Petrópolis, muitas pessoas queridas que eu deixei em Petrópolis, e Petrópolis faz muito parte da nossa vida. E essa tragédia que aconteceu em Petrópolis essa semana foi um momento, está sendo um momento muito difícil, muito complicado, né? Então, isso já juntou com um bloqueio, né? E aí também teve a questão da minha gatinha, que foi, quem conhece o canal sabe que tem ali o Bob, que a gente brinca que ela é a diretora de imagem, né? Ela que olha todos os detalhes, porque ela tá sempre querendo aparecer no vídeo. E na semana passada também ela foi atacada por 2 cachorros, foi um momento desesperador, a gente correu atrás para tentar separar. Graças a Deus ela está bem, nada aconteceu com ela. A gente que saiu roxa, tive que tomar antitetânica, e foi isso, porque era no alto de uma ribanceira. Quem vê o Instagram lá vê que a gente sempre vai à mata de vez em quando, onde eu cato minhas plantinhas, meus matinhos também, e meio que rolou o morro abaixo e foi essa confusão toda. E dentro disso aconteceu isso com o canal do Círculo Artesano. Eu vou mostrar para vocês como foi a etapa passo a passo, mas antes disso eu quero falar com vocês rapidinho como foi criado o canal. Eu não tive essa oportunidade ainda de falar com vocês. Em 2011, quando eu morava em Petrópolis, eu entrei para o curso técnico em design interior no Senac de Petrópolis. Ao mesmo tempo eu criei um blog que se chamava Círculo Artesano, que a ideia inicial era
assim, inspirar as pessoas e a mim mesmo também, né, que não tem uma condição financeira assim bacana, né, que você possa decorar a sua casa com coisas caras ou comprar de alguém que já fez. Então a gente mesmo que se vira para poder fazer a decoração da nossa casa. E a ideia no começo e é até hoje central, né, do canal, era pegar materiais que fossem de fácil acesso. E também, principalmente, o objetivo era pegar materiais que iam para o lixo, materiais que são descartáveis, que não tem mais importância para as pessoas, e deles transformar em objetos de decoração e também decorar a nossa casa. Só que ao longo do tempo eu acabei me mudando de Petrópolis, não finalizei o curso de design interior e segui outros rumos, né? Segui outros rumos, outras carreiras. Antes da pandemia, eu tive diversas perdas pessoais, familiares, mas totalmente me dedicando à carreira profissional. Só que no momento da pandemia, como todos nós, né, como várias pessoas, a grande maioria de nós, foi um momento muito difícil, um momento de tensão psicológica, de saúde, tudo que a gente veio passar, e muitas de nós tivemos muitos bloqueios, né? Bloqueios que meio que desviou vários cursos das nossas vidas e psicologicamente muito afetadas. E eu não fiquei longe disso. Também passei, ainda estou passando por esse momento, né? Que todas as dores daquele momento e dos momentos passados vieram tudo à tona no mesmo momento e foi muito pesado para muitas de nós. E muitos de nós também. E foi aí que eu criei o canal Círculo Artesano. A ideia, até minha filha que me incentivou, mãe, por que você não pega e reativa o Círculo Artesano? Que há muitos anos eu não mexia nisso, porque eu me dediquei a outras carreiras, né? Eu me formei em outra área, eu era antropóloga, estava antropóloga até o momento da pandemia, e com os bloqueios eu bloqueei de tudo, me afastei de tudo e de todos. E aí eu vi uma luzinha no fim do túnel criar esse canal, que era mexer novamente com o artesanato, levar inspirações para as pessoas de criar objetos, decorações e modificar sua casa com coisas que fossem de fácil acesso. E aí foi que surgiu o canal Círculo Artesano no YouTube em setembro de 2020, ou seja, quase 10 anos após a criação do blog Círculo Artesano, né? E vou dizer, foi uma luzinha no fim do túnel. Eu conheci muita gente legais, gente que me incentivaram bastante, que me acolheram de braço aberto, porque eu não entendia nada do YouTube, eu tive que começar do zero. Eu nem tinha tempo mais de olhar decoração, artesanato, minha casa estava uma bagunça, porque quem é pesquisador, é cientista, entende isso, a gente tem uma vida muito ocupada, noite e dia, estudando, pesquisando, e você não tem mais uma vida própria, né, de cuidar de casa e ter o seu cantinho ali aconchegante como a gente gostaria de ter. A gente acaba dedicando a outras prioridades. E aí foi que surgiu a ideia do canal, e a gente fez várias pesquisas, estudou como montar um canal, como poderia ser, e foi que surgiu o canal. Após 7 meses, a gente conseguiu o canal atingir 1.000 inscritos, né? Mas ainda não tinha atingido as 4.000 horas. Aí, as 4.000 horas a gente só atingiu agora 10 dias atrás. E aí a gente fez todos os trâmites, né, de pedir autorização, assinar ali o contrato com a parceria com o YouTube e tudo, para poder conseguir monetizar. Tranquilo, a gente achou que ia ser de boa, porque o nosso canal a gente achava que não tinha nada de errado, nenhum impedimento. Só que para nossa surpresa, 2 dias depois veio a resposta que a gente não foi aprovado. E aí, aonde não foi aprovado? O que não foi aprovado? Porque eles não vêm especificando no exato ponto em que você errou, né? Que não está legal com as normas das regras do YouTube. Aí a única informação que a gente tinha é que a gente estava utilizando conteúdo reutilizado. Eu vou mostrar para vocês passo a passo no computador o que aconteceu, como foi, para que vocês possam nos ajudar e que a gente também possa ajudar mesmo as pessoas também que estejam passando por isso, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Então, gente, esse aqui é o canal, para quem não conhece, tá? O canal, a ideia do projeto foi criada em 2011 no blog, como eu havia falado. O canal foi criado em setembro de 2020 e com 7 meses a gente conseguiu os 1.000 inscritos, e 1 ano e 5 meses depois da criação do canal a gente conseguiu atingir as 4.000 horas. Logo após a gente atingir essas metas, a gente recebeu no dia 9 de fevereiro um e-mail do YouTube informando que a gente tinha cumprido os requisitos de 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição públicas nos últimos 12 meses para participar do programa de parceria do YouTube.
E aí ele nos orienta a fazer lá a inscrição para poder participar da monetização do YouTube, né? No YouTube Studio. E foi isso que a gente fez. No dia 10 a gente fez essa inscrição. Logo no dia 12 a gente fez a inscrição no dia 10. No dia 12 a gente recebeu um e-mail do YouTube nos informando, né? Agradecemos sua inscrição no programa de parceria do YouTube. Nossa equipe analisou com cuidado o conteúdo circular artesano para avaliar sua inscrição e concluiu que ele não atende às políticas do programa de parceria do YouTube. Por isso, não podemos aprovar a monetização do seu canal no momento. Gente, esse e-mail abriu o chão pra gente, né? Como eu já havia dito. E aí foi a gente ver o que ocorreu, né, com o canal. E ali eles diziam, quando a gente entra no YouTube Studio, né, que tinha mais informações, mais detalhes dessa não aprovação, e ali constava que a gente estava utilizando conteúdo reutilizado, né? E aqui eles dão os itens do que pode fazer, né, para não ser acusado como conteúdo reutilizado, e o que não pode fazer. E aqui eles dão alguns exemplos. Isso não quer dizer que seja só esses itens, é muito mais do que isso. E os exemplos dados são vídeos curtos de outras mídias sociais compilados, coletâneas de música de vários artistas, mesmo com permissão deles, clipes de momentos do seu programa favorito reunidos por meio de edição, sem nenhum comentário ou poucas adições significativas, conteúdo enviado de várias vezes por outros criadores de conteúdo, promoção de conteúdo de outras pessoas, mesmo com a permissão delas. Então, a gente olhando esses itens aqui, né, a gente viu que não violava, né, e não constava isso no nosso conteúdo no canal. E aí, após a gente ver isso, a gente fez várias pesquisas de outras dicas, né, de pessoas que falam sobre o que pode e o que não pode no YouTube, e a gente chegou à conclusão que poderia ser a questão de direitos autorais. Só que a gente entrou no link de direitos autorais, não havia nenhum pedido de remoção, a gente não havia nenhum strike, nem dizia nada se alguma coisa que a gente tinha violado. E aí deram uma dica pra gente que era para entrar nesse linkzinho aqui embaixo, que é lista de vídeos. Confira lista de vídeos, né? E a gente clicou no link e lá eles mostram pra você quais direitos autorais você pode ter violado. Olha, a gente olhou vídeos, não tinha nada, nenhuma reivindicação de direitos autorais. No ao vivo não havia também nenhuma reivindicação. E para nossa surpresa, postagem, que seria parte da aba da comunidade, todos os itens que a gente postou lá na comunidade, desde a primeira postagem, inclusive até a foto de a gente de comemoração de poder usar essa aba, né, de um ano de canal, que a gente botou a foto bolinho, também foi constado, a imagem, inclusive tem até a enquete que a gente fez, está constando aqui como violação. A gente ficou sem entender o que poderia ter acontecido realmente de fato, porque se for isso, a gente vai ter que apagar todo compartilhamento, porque a comunidade a gente usa para compartilhar os vídeos novos, avisar a vocês o que a gente já postou de novo. Então a gente só utiliza a foto do vídeo ou o compartilhamento do próprio imagem dos vídeos que a gente criou, né, dos conteúdos que a gente criou. Ou seja, pelo que as dicas que a gente viu, pode ser acusado como se a gente estivesse repetindo o mesmo vídeo, né? O mesmo conteúdo que a gente fez. Então, se for isso, nada na aba da comunidade eu vou poder mais utilizar para compartilhar as fotos que eram do vídeo. Eu vou ter que criar novas fotos, né? E deletar todas as abas da comunidade. Até aí, é complicado? É, mas pelo menos se eu for deletar, não vou perder horas de monetização. E aí eles deram duas opções para a gente fazer a contestação. A primeira opção era gravar um vídeo, enviar um vídeo, né, relatando aonde pode estar o erro e poder fazer a contestação, né, onde eu acho que houve um engano, né, essa era a opção. Envia um vídeo, né, nos contando o porquê, vamos analisar o seu caso e entrar em contato para informar a nossa decisão em até 14 dias. Escolha essa opção apenas se você não tiver excluído nenhum vídeo depois que a inscrição do seu canal foi rejeitada. E a outra opção era editar o canal e faça a inscrição outra vez. E aí, para isso, a gente ia ter que esperar 30 dias, né? Novamente, ia ter que esperar 30 dias para poder consertar onde a gente acha que estava errado, excluir vídeo, editar vídeo, né? E mandar de novo um pedido de análise do canal. Aqui também a gente pode ver que a gente nunca teve um aviso
Aqui, ó, aviso das diretrizes da comunidade ativo. Você não terá qualificação se tiver um aviso ativo. 0 aviso. A gente nunca teve um aviso de algum erro ou uso errado do canal. E aí a gente optou em enviar a contestação por vídeo. Fazer o vídeo e enviar essa contestação para que a gente não tivesse que esperar 30 dias, deletar, excluir coisas no canal, mesmo porque a gente achava que não tinha nada de errado no nosso canal. Então a gente resolveu fazer o vídeo com análise. Aqui nesse link ele daria o passo a passo, ele dá o passo a passo como seria o vídeo, mas isso aqui é um print, tá? E aí eu não salvei a próxima página que dizia, mas como eu quis fazer o roteiro por vídeo, eu anotei cada item que eles pediam. E aí eu vou ler aqui para vocês o que eles pediam nessa contestação. Aqui, como eu falei, não tinha tirado o print dos pedidos, e aí eu fiz essa folhinha aqui com as anotações para fazer o vídeo. Eles diziam que era um piloto limitado, essa opção de mandar vídeo, né, para criadores compartilhar mais diretamente o contexto e explicações da contestação, né, e que isso era distribuído aleatoriamente, né, e que iam incluir mais canais futuramente, com essa oportunidade de enviar o vídeo. Ou seja, a gente caiu nessa malha fina para poder fazer esse vídeo. E aí o vídeo, ele queria que mostrasse o estado atual do canal. Não poderia você ter deletado nenhum vídeo, né, do canal, e para você poder mandar essa sua contestação. Era para criar um vídeo até 7 dias, né, depois de receber a conclusão das diretrizes de contestação. No vídeo, ele só aceitava os requisitos pedidos. Quais eram os pedidos? Do formato e o conteúdo, né? Era somente o vídeo, teria que ser menos de 5 minutos, não listado, e enviado pelo próprio canal, e teria que ser narrado em inglês ou com a legenda. Você poderia narrar no seu idioma, mas teria que colocar a legenda em inglês. O que eu tinha que incluir no vídeo era como eu criava os conteúdos do canal e os bastidores do processo. Um dos itens principais era você incluir nos 30 primeiros segundos do vídeo a URL do canal, dentro do vídeo mesmo. E aí você tinha que referir as diretrizes, né, que eles pedem, mencionar quais os pontos específicos que eu achava que não estava incorreto, né, que eu estava contestando, e que eu tinha que focar não apenas nesses vídeos que eu achava que estavam errados, mas em si nos vídeos todos do canal, em todo o canal. E aí tinha que mostrar de forma visual como eu criava o conteúdo, né, e o que mostra o que é contestado no canal, o que eu ofereço lá, o que eu estou mostrando que é contestado, que eu acho que não é correto, né? E aí eu tinha que mostrar também como a gente grava e como a gente edita esses conteúdos para o canal. Tudo isso em menos de 5 minutos, tá? Basicamente era isso, né? Era criar o vídeo e explicando como eu criava os conteúdos e por que eu acreditava que era necessária a contestação, né? Fiz o vídeo e logo depois eles colocaram, né, que a minha contestação estaria em análise e que eu ia receber uma resposta dentro de 14 dias, logo após que eu enviei o vídeo. Aí após 1 dia, 2 dias, não lembro bem, que foi ontem, eles enviaram um e-mail agradecendo a minha participação do programa piloto de contestação em vídeo, e nossa equipe analisou cuidadosamente seu canal e o material enviado, mas no momento você ainda não pode voltar a participar do programa de parceria do YouTube. Para ver o feedback mais específico dos nossos analistas, acesse o YouTube Studio. E aí, acessando o YouTube Studio, tá aqui, ele botou: seu canal ainda não se qualifica para monetização, nossos avaliadores concluíram a sua contestação, não resolveu a questão e você ainda não pode se inscrever novamente para gerar receita. Qual o próximo passo? Confira o feedback da contestação. Os revisores forneceram esse feedback sobre a sua contestação. Os vídeos citados na sua contestação não representam o seu canal. Sua contestação se concentrou em uma quantidade pequena de vídeos do seu canal, em vez de explicar o canal como um todo. Para que sua suspensão seja revertida, a maior parte do seu canal deve-se obedecer às normas políticas. Veja o feedback inicial. Continua marcando conteúdo reutilizado. O canal usa conteúdo de outras pessoas sem fazer mudanças que agregam valor significado. Gente, fiquei pensando, como assim conteúdo de outras pessoas? Todos os vídeos são nossos, criações nossas, originais nossas. Quem segue nosso canal vê isso. Desde ontem a gente está pesquisando o que pode ser esse bendito conteúdo reutilizado. 2 opções surgiu pra gente. Além da comunidade,
as fotos ser repetidas e acharem que é conteúdo reutilizado. Pensamos na possibilidade, depois de tantas pesquisas, que poderia ser os shorts. Os shorts que a gente põe são resumos do vídeo, dos vídeos longos. Então é um resumo do passo a passo do DIY, bem simplificado, que a gente coloca no short. Acredito que pode ser isso. Então a gente tem essa opção de deletar todos os shorts para não acusar como conteúdo reutilizado, ou poder ser também os vídeos que a gente fez de ideias do canal, que são imagens que a gente retira da internet com inspirações para ideias. Por exemplo, cabeceira de cama. Eu queria fazer uma cabeceira nova para o meu quarto, então quando eu pesquiso eu separo todas essas ideias que eu acho legais e compartilho com vocês no canal. Então são duas opções, ou são os shorts repetidos, é o que a gente acha, porque o YouTube ele não te indica, olha, é esse vídeo aqui tá repetido, ele não faz isso. Você que tem que se virar e achar o que você errou, você que tem que encontrar seu erro. Ou seja, você sai deletando tudo, excluindo tudo e você não sabe. Agora, o problema da gente ter que excluir esses vídeos, se caso serem eles, é que a gente tem bastante visualizações nesses vídeos e bastante horas alcançadas. Se a gente deletar, vai zerar essas horas, vai diminuir a quantidade de horas e a gente vai perder todas as horas que a gente conseguiu através desse vídeo. E mais uma vez a gente vai não poder monetizar porque a gente não vai ter as horas alcançadas. Ou seja, é uma bola de neve, é um buraco sem fundo que a gente não está sabendo muito bem o que vai fazer com essas situações. Os shorts, se a gente deletar, não tem problema, porque problema tem porque a gente criou conteúdo, editou bonitinho para colocar, mas eles não contam como horas monetizadas. Já aqueles vídeos de ideias, a gente tem bastante horas monetizadas. E aí a gente está sem saber realmente o que fazer e aonde é o erro exato para a gente poder consertar. E aí essa próxima opção que eles deram, o que a gente pode fazer é o seguinte, depois desse vídeo, a gente ainda tem chance, eles ainda dão chance ainda para a gente consertar os erros e mandar de novo o pedido. Ou seja, o que você pode fazer é o seguinte, você ainda poderá se inscrever novamente no programa de parcerias YouTube 30 dias após receber a primeira suspensão do canal. Faça algumas mudanças no seu canal antes de se inscrever novamente. Ou seja, a gente tem 30 dias para mudar tudo e fazer inscrições novamente, que eles vão avaliar novamente onde está o erro, ver se a gente consertou, se está tudo ok, dentro das regras, dentro das normas deles, e aceitar ou não a gente parceria para a monetização desse canal. Agora a pergunta é, aonde está esse bendito erro? Gente, a gente não faz ideia do que seja. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido o que está acontecendo. A gente ainda não sabe muito bem o que vai fazer, se a gente vai continuar, se a gente vai mandar novamente o pedido para ver se a autorização vai ser feita. Como eu disse para vocês, a gente está preocupada porque se tiver que apagar vídeos a gente vai perder horas e as horas estão oscilando muito porque a cada 365 dias é a contagem da hora dentro desse tempo de 365 dias. Então, se amanhã eu tenho mais vídeos dentro desse um ano com mais horas, vai estar lá em cima. Mas se depois da manhã, o dia que eu tive há um ano atrás foi visto quase nada, aí a quantidade de horas abaixa. Então eu já perdi as minhas 4.000 horas, já não tenho mais as 4.000 horas. Se eu tirar vídeos, eu vou perder mais ainda a quantidade de horas. Então vira uma bola de neve que a gente não está sabendo como lidar com ela. Se vocês tiverem alguma ideia ou tenham passado por isso, tenham conseguido a solução, agradeço muito quem puder deixar nos comentários, que a gente possa entender o que está acontecendo e o que pode fazer, tá? E se vocês estiverem também passando por isso, quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem que a gente converse, deixe nos comentários, eu vou adorar poder conversar, entender mais esse processo do que está acontecendo. E é isso, gente. Estou entendendo ainda o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, ainda estou pesquisando muitas coisas. Não queria mesmo acabar com o canal, porque tenho gostado muito de produzir esses conteúdos, tenho achado que está útil para mim e para vocês também. Mas vamos aguardar o que virá por aí, tá? Quero deixar um muito forte abraço a todos vocês. Agradecer muito a todos vocês que estão aqui, sempre dando força, apoiando, quem me recebeu de braços abertos sem nem saber quem eu era e me ajudou bastante no canal, tá? E é isso, vamos aguardar, espero que o final seja feliz, seja pleno e tudo bem, tá? Um abração, muita luz para todos nós, se cuidem
Cuidem-se e beijão na alma de vocês, tá? Até mais.